Pessoal, logo após nós realizarmos a importação do nosso arquivo DWG e deixar ele centralizado, né, na nossa área de trabalho, pelo menos a planta do piso terra está centralizada, nós podemos já criar os níveis de trabalho, né? Então, acessando aqui as elevações, clicando na leste, por exemplo, a gente pode clicar em qualquer uma para conferir. Eu tenho nível 1 e nível 2, né? Mas esse nosso projeto tem 4 níveis, então eu já preciso criá-los, ok? Eu vou voltar para o nível 1 de planta, clicando duas vezes onde está escrito nível 1, e eu vou conferir a medida da cota de nível. Aqui ficou em amarelo, está meio ruim para enxergar, mas a cozinha está na cota 0, então o pavimento, o térreo ficou na cota 0. O pavimento superior está como 3 metros e 32,5, né? Tem uns 5 milímetros a mais aí. Vamos subindo, a nossa laje de cobertura ficou com 6,53 e a laje da caixa d'água com 8,26, né? Então esses níveis a gente vai já criar antes de começar o nosso projeto. Então vamos acessar de novo aqui uma das vistas em elevação. Então vou fazer isso na leste, né? E eu já posso ir ajustando, então colocando o nome e ajustando a altura desses níveis. Vou começar de baixo para cima, então esse nível aqui eu vou colocar como ponto e eu vou escrever térreo. Por que ponto, né? Bom, isso vai ficar mais claro depois que todos os níveis estiverem criados, obviamente. Mas o Revit ele faz aqui no navegador de projeto, do lado esquerdo, ele faz uma organização por ordem alfabética e não por posicionamento de nível. Então é comum a gente ter de baixo para cima, às vezes ter terreno, depois tem o térreo ou o primeiro andar, e aí ele chama o de cima e depois o de baixo, enfim, vira uma confusão aqui a nossa planta de piso, né? Então colocando ponto, ele vai fazer uma organização um pouquinho melhor aqui, né? Mas isso é uma característica do software, não tem jeito. Bom, só dar um Enter ou clicar fora, ele vai pedir se a gente quer renomear as vistas correspondentes, né? Em todo lugar que apareceu o nível 1, a gente quer chamar de nível terra, então sim, eu quero. Pronto, ele já alterou aqui e já alterou aqui no navegador de projeto. O nível 2 também eu já vou colocar, clicando duas vezes no texto, já vou colocar o nome de ponto pavimento superior. Pronto, clicou fora ou deu Enter, só concordar, dá sim. E agora eu já vou ajustar também a altura desse nível, né? Então se eu clicar nessa cotazinha, eu posso colocar o valor. Então aqui tem 3.325. Então é a cota que a gente viu lá na planta abaixo. Vou dar um Enter. Veja que ele não colocou o 32, né, e 5 ou 325 aqui, né? Ele fez o arredondamento. Por quê? Bom, porque a gente está trabalhando com duas casas depois da vírgula. Se quiser alterar isso, né, pelo menos momentaneamente, a gente pode acessar de novo a unidade de medidas, digitando UN, voltando lá no comprimento e colocando mais uma casinha, né, decimal. Então, ó, 3 casas decimais agora. Vou pedir para dar um OK aqui. Pronto, já apareceu, né? Então já está organizado. Muito bem. Para criar um novo nível, né, fazer a inserção de um novo nível, a gente pode vir na aba arquitetura, dentro de dados, na aba dados, nós vamos encontrar aqui o nível. O atalho é LL, então se eu digitar LL funciona da mesma maneira. É só posicionar o mouse no final do nível inferior, ó, que ele já vai fazer uma espécie de ancoragem, ó, ele já vai identificar o alinhamento. É só dar um clique, arrastar para o lado, pronto, posicionou, ancorou de novo. Dá o segundo clique. Como eu já estou com a ferramenta selecionada e habilitada, eu já vou criar o quarto nível, né? Qualquer medida por enquanto, depois a gente ajusta a medida. Pronto, ó. Vou dar ESC para sair do comando, né? Muito bem, ó, nível 3, nível 4. O nível 3 eu já vou dar um nome para ele também, clicando duas vezes no texto. E esse nível 3 ele vai chamar agora, vamos colocar o ponto, né, para ficar mais organizado, vai ser laje de cobertura. Pronto. Acho que aqui ficou pequeno, vou colocar maiúsculo. Pronto, laje de cobertura. Vou pedir para renomear em tudo, muito bem. E o nível 4 ficou como caixa d'água, né? Então, dois cliques aqui, ponto
caixa d'água, vou abreviar um pouquinho, porque senão vai ficar muito grande. Pronto, caixa d'água também. E agora eu vou ajustar esses níveis, né? Então a laje de cobertura ficou como 6,53 metros, então 6,53, pronto, já ajustou. E a caixa d'água, clicando duas vezes aqui na cota, uma, duas, já vou colocar 8,26 e vou dar um Enter. Veja que aqui a caixa d'água ela fica um pouquinho mais próxima da laje de cobertura, até porque ela não tem uma estrutura em alvenaria tão alta assim, né? Bom, então tá aí já o início, né? Então, os eixos criados, os nomes, os níveis, né? Tudo certinho. E aqui do lado, no navegador do projeto, agora nós observamos de baixo para cima o posicionamento correto. Então, térreo, pavimento superior, laje de cobertura e caixa d'água. Então, sempre colocando ponto, a gente faz essa organização um pouquinho melhor, e aqui no projeto ele quase fica imperceptível, né? É só um pontinho para organizar, ok?